Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de estágio probatório e hoje a gente vai começar aqui com o nosso primeiro módulo. Então, no nosso primeiro módulo nós vamos ter 3 vídeos onde a gente vai tratar sobre a resolução número 021 de 2014, que é a resolução que hoje regula o estágio probatório dentro da universidade. Dentro desse módulo 3 nós vamos ter 3 vídeos, onde nesse primeiro vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o estágio probatório, sobre como a gente pode formar comissões de avaliação, como que essas comissões são formadas. Nós vamos mostrar aqui para vocês alguns modelos de portarias e como que a CAC, que é a Coordenação de Acompanhamento da Carreira, que hoje é a coordenação que faz esse acompanhamento do estágio probatório técnico-administrativo, como que a gente valida, ou seja, como que a gente aprova, digamos assim, se as portarias estão feitas de maneira certinha ou não, tá bom? No segundo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre as etapas de estágio probatório, sobre as fichas de avaliação, sobre a avaliação de estágio probatório em si. E no vídeo 3, a gente vai falar sobre como é feito esse cálculo da média, né, que determina se o servidor será aprovado ou reprovado. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos começar falando sobre o estágio, né, sobre a nossa resolução, o que é o estágio probatório. E aí, eu vou dividir aqui com vocês a tela. Na verdade, acredito que vocês já estão vendo, mas vou ampliar aqui. Então, a coordenação de acompanhamento da carreira, como eu falei, que é a coordenação que hoje trata e acompanha o estágio probatório do técnico administrativo, está lotada dentro do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, que é o DDP, que é um dos departamentos da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, certo? Hoje, o estágio probatório ele é regulado pela Resolução 021, que ela é de 2014. Então, essa resolução ela vem trazendo tudo o que as legislações maiores falam, né, de certa forma, sobre o estágio probatório, que hoje a gente encontra assuntos de estágio probatório na Lei 8.112, que a gente vai ver mais pra frente, né, já lá para a segunda semana do curso. A própria Constituição Federal também de 88, ela fala sobre o estágio probatório. Então, tendo em vista as legislações maiores, a UFAM ela tem uma resolução que regulamenta o estágio probatório dentro da Universidade Federal do Amazonas, que é a 021. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente a nossa resolução, né? Vou dar aqui um ESC. Então, essa aqui é a nossa resolução. Esse documento vocês podem encontrar no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, dentro de acompanhamento da carreira, que é a nossa coordenação. E aí vocês podem ter acesso ao documento íntegro, né, no site da Progesp, tá bom? Então aqui eu tô passando só por alto para vocês verem mais ou menos como que é o nosso documento. E esse documento ele vai estar anexo na plataforma desse curso, tá certo? Então vou fechar aqui e nós vamos voltar para os nossos slides. Pronto, pessoal, voltando aqui para os nossos slides. Então, nós vimos aqui mais ou menos por alto, né, a nossa resolução e onde encontrar essa resolução, tá certo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o estágio probatório. O estágio probatório é o período que tem início quando o servidor público ele entra em exercício naquele cargo no qual ele foi nomeado. E durante esse período, ele vai ser submetido a avaliações, né? Avaliações periódicas que vão avaliar, literalmente, né? Avaliar o servidor quanto à sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo. Quanto tempo dura esse período de avaliação? Dura
quando ele entra em exercício, esse período dura 36 meses, né? Que são 3 anos. E o que ele é... no que esse servidor ele é avaliado, né? A Lei 8.112, ela elenca 5 fatores avaliativos, que são esses: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Então, esses fatores eles são observados, são acompanhados para futura avaliação de acordo com cada etapa, em cada etapa, né, que o servidor passa durante esse período de avaliação. Então, em resumo, o que é o estágio probatório? O estágio probatório é um período onde o servidor está sendo avaliado para que a instituição verifique se ele é apto de fato a exercer aquelas atividades daquele cargo, se ele cumpre com aquilo que foi acordado no setor, se ele tem responsabilidade com o seu horário de trabalho, se ele é comprometido, se ele é produtivo, né? Então, todos esses fatores, eles são avaliados durante esse período probante, certo? Mas, certo, se ele é avaliado, quem faz essa avaliação, né? Como ele é avaliado e quem avalia? Então, nos próximos momentos aqui, né, nos nossos próximos slides, a gente vai verificar como que é feita essa avaliação, quem avalia, né, e os instrumentos para avaliar o servidor que está em estágio probatório. A nossa resolução 021 de 2014, ela traz lá no seu artigo 3º o seguinte: que a comissão de avaliação de estágio probatório será designada por portaria do dirigente da unidade acadêmica ou administrativa no prazo de 15 dias a contar da entrada em exercício do servidor a ser avaliado. A cópia dessa portaria será encaminhada à CAC para validação em até 15 dias após o recebimento do processo. Em outras palavras, o que a gente está dizendo aqui, né? O que a resolução está falando? A partir do momento que o servidor ele entra em exercício, né, lá no seu cargo, na sua unidade, a sua unidade tem até 15 dias para designar quem será a comissão que fará essa avaliação do servidor durante seu período de estágio probatório. E a partir do momento que ele tem essa portaria, a unidade, né, deve encaminhar essa portaria para a CAC, que é a nossa coordenação, em até 15 dias. Então, o servidor ele vai ter uma comissão onde pessoas nessa comissão serão, como é que eu posso dizer? Serão designadas, pronto, essa é a palavra. Essas pessoas serão designadas para acompanhar o servidor que está em estágio probatório, né? Então, o servidor, ele entra em exercício, a unidade, seja acadêmica ou administrativa, onde ele estiver lotado, vai ter um prazo de 15 dias para designar uma comissão por meio de portaria. E depois desses 15 dias, ela vai ter mais 15 dias para enviar para a CAC essa portaria, para que a gente faça essa validação. E aí, a validação a gente vai falar um pouquinho no final desse primeiro vídeo, tá certo? E como que são formadas essas comissões? Quantas pessoas devem estar nessa comissão, né? E aí, a gente tem aqui hoje 3 tipos de comissão. Uma que é a padrão, né, que é a ideal, digamos assim, e as duas que a gente vai ver por que elas são um pouquinho menores. Mas a nossa resolução 021 diz, no artigo 3º, parágrafo 1, diz que a comissão padrão ela é formada por 4 pessoas. Uma que é a chefia imediata, ela é formada também por um avaliador, que a gente chama de avaliador 1, por outro avaliador, que a gente chama de avaliador 2, e um tutor. Tutor é aquela pessoa que vai acompanhar, que vai pegar na mão o servidor e vai caminhar junto, né? A gente sabe que quando a gente entra num lugar novo, né? A gente precisa desse acompanhamento, a gente precisa de um olhar cuidadoso, né, sobre as nossas vidas, assim como a gente também precisa dar esse olhar cuidadoso para a vida de outras pessoas, né? E dentro da Universidade Federal, dentro do âmbito do estágio probatório,
a gente entende essa necessidade, né? Um servidor que acaba de entrar, a necessidade dele ser acompanhado, dele ser ensinado, dele ser de alguém com mais tempo de casa, né, acompanhar e ensinar como que funciona a universidade, né, os processos, os procedimentos, enfim, todos esses assuntos, né. Então, a comissão padrão, ela é constituída por 4 pessoas, que é a chefia imediata, avaliador 1, avaliador 2 e tutor, certo? Um outro tipo de comissão, que é uma comissão já um pouco menor, né? O artigo 4º da nossa resolução 021, ele diz o seguinte: quando houver apenas um servidor no setor, além do avaliado, a constituição dessa comissão ela já vai ser diferente. Então, por que muda os tipos de comissão? Por que elas diferem entre si? Tem muito a ver com a quantidade de servidores disponíveis naquele setor. Então, a comissão padrão, ela sempre será o ideal, né? Se a unidade tiver pessoas suficientes que possam entrar na comissão, essas pessoas devem entrar na comissão, certo? Mas se a unidade não tiver tantas pessoas, ela tem ali a chefia, tem o servidor que está sendo avaliado, tem até alguém que possa ser o tutor, né? E além do avaliado, tem também mais um outro colega que ele pode entrar como avaliador. Então, assim, nesse caso, quando não houver pessoas suficientes, então a gente já recai para o que o artigo 4º nos orienta, que é uma comissão com 3 pessoas, que serão, né, a chefia imediata, um avaliador, certo? E um avaliador que vai exercer 2 papéis, que é de avaliador / tutor, ou como está aqui no slide, tutor / avaliador. Então, essa pessoa ela exerce 2 papéis, tá certo? E a gente também vai ver agora nossa terceira forma de comissão, que é também orientado pelo artigo 4º, né, parágrafo único, que diz que, excepcionalmente, não existindo no setor outro TAI, aí sim a gente recai para uma comissão que a gente chama de comissão especial, que ela é formada só por 2 pessoas. Então, essas duas pessoas serão responsáveis, né, por acompanhar e por formar essa comissão de estágio probatório daquele servidor. E quem são essas pessoas? O chefe imediato e o tutor / avaliador. Por quê? Porque ele é um avaliador que exerce 2 papéis, tanto de avaliador como de tutor. Em todos esses casos, a gente acha importante frisar o seguinte: sempre o mais importante é que o ideal, a preferência é que a comissão ela sempre seja aquela comissão, a comissão padrão, né, que é com 4 pessoas. Por quê? Quanto mais pessoas numa comissão para avaliar, a gente entende que o servidor ele tem mais olhares sobre ele, né, mais pontos de vista sobre ele, né, do que você ter uma comissão mais reduzida e talvez até uma avaliação limitada, né? Mas assim, apesar apesar da resolução, né, ter essa preferência pela comissão padrão, é totalmente compreensível que há sim unidades, né, que não tenham tantas pessoas naquele setor e que por causa disso será necessário fazer uma comissão com 3 pessoas ou com 2, tá certo? Então, qual é a diferença, né? O que é, como é que a gente pode dizer? Qual é o diferencial, né, entre as comissões? Por que as comissões diferem entre si, na verdade, né? Por causa da quantidade de pessoas naquele setor. Então, assim, esses são os 3 tipos de comissão que hoje nós vislumbramos na resolução 021, tá certo? E quais são esses requisitos para compor, né, uma comissão de avaliação? No caso, para um servidor que está numa unidade, que foi convidado a fazer parte de uma comissão de avaliação, imagina um servidor que vai ser ali, que vai exercer o papel de avaliador na comissão de um colega, certo?
Quais são os requisitos para que ele seja avaliador? Primeiro é que ele tem que ser estável, ele não pode estar em estágio probatório, tá certo? O segundo requisito é que ele precisa ter o cargo ou escolaridade igual ou superior ao do avaliado. Então, por exemplo, o avaliado ele é um administrador, certo? Mas de repente eu convido um cargo de assistente de administração para ser o avaliador. A resolução ela não permite, por exemplo, esse tipo de configuração, a não ser que o servidor que tem o cargo de assistente de administração ele tenha uma escolaridade que seja igual ou superior do avaliado, né? Que é o administrador, um exemplo, tem ali a sua graduação de administração, o assistente de administração, apesar de ser da classe D, mas ele também tem um diploma de graduação em administração. Então, nesse caso, a resolução prevê que ele pode ser o avaliador, tá bom? E o terceiro requisito é que esse avaliador ele precisa fazer parte da equipe de trabalho, né, do servidor que ele está avaliando. Porque imagina como ficaria, vocês imaginem, né, como ficaria desconfigurada essa avaliação se você pegasse, se a gente pegasse, né, um avaliador, não sei, lá de um setor que não é nem dentro do campus, né? É um exemplo bem exagerado, né? Mas se a gente pegasse um avaliador lá de fora do campus para avaliar alguém que está aqui no prédio da reitoria, um exemplo, né, gente, bem grotesco, né? Mas assim, vocês concordam que ficaria uma avaliação muito prejudicada, né? Então, assim, a preferência sempre será que as pessoas que compõem a comissão de avaliação, elas façam parte do setor do servidor que está sendo avaliado, tá bom? Ok, então esses são os requisitos para ser avaliador. E quais são os requisitos para ser... Não. E quais são os requisitos da chefia imediata, né? A chefia imediata deve ser servidor público federal. Caso contrário, o chefe imediato assumirá o encargo. Exemplo, quem não pode exercer o papel de chefia imediata numa comissão? Uma pessoa que tem um cargo comissionado, por exemplo. Essa pessoa ela não é servidora federal, mas trabalha na UFAM porque tem um cargo comissionado. E nesse caso, ela não pode responder como chefe imediato, mesmo que ela seja chefe imediata, por ela não ser servidora pública federal, ela não pode responder como chefe imediata naquela comissão. Então nesse caso, quem responde? O outro degrau de chefia, que nesse caso é o chefe imediato. Então vamos lá, imagina que eu estou como coordenadora do acompanhamento da carreira, da CAC. Mas imagina que eu não sou servidora pública federal, eu tenho um cargo comissionado. E aí entra uma servidora nova na nossa coordenação e eu sou chefia imediata dela. Mas por não ser servidora pública federal, eu não posso fazer parte da comissão dela, certo? Então, quem seria o chefe nessa comissão? Seria a diretora do DDP, que é a chefia imediata, né? Então, certo. O outro requisito da chefia imediata, né, que compõe essa comissão de avaliação, é que ser a chefia na comissão independe de estabilidade. Quer dizer que o chefe imediato pode avaliar mesmo estando em estágio probatório? Pode, porque ele está no cargo da chefia. Então, se ele sendo chefe não puder avaliar, será mais difícil que outra pessoa avalie, né? Então, o chefe imediato, ele é a única exceção. A gente vai ver que o tutor também tem os requisitos. Mas a gente viu, por exemplo, que o avaliador, ele precisa ser estável, né? Ele não pode estar em estágio probatório, já tem que ser estável. O tutor também, que a gente vai ver mais pra frente. Mas o chefe imediato é a exceção. Ele independe de ser estável ou não, certo? Sendo o chefe imediato, sendo servidor público federal, ele responde como chefia naquela comissão. E também independe do cargo ou escolaridade, né? Mesmo que o chefe imediato tenha um cargo de uma classe menor do que a classe do servidor que está sendo avaliado, ele continua respondendo como chefe imediato, pelo simples fato dele estar no cargo de chefia imediata.
tá certo? E a gente vai passar para os requisitos do tutor, como a gente viu ainda agora. Então, a gente viu que a comissão, todas as comissões trazem a figura do tutor, seja a comissão padrão, com 4 pessoas, seja a comissão menor, né, com 3 pessoas, ou seja a comissão especial, que é com 2 pessoas, mas todas trazem a figura do tutor. E quais são os requisitos para o tutor? O primeiro é que ele tem que ter o cargo ou escolaridade igual ou superior ao do avaliado, bem parecido com o requisito do avaliador, né? Isso se aplica ao tutor também. Tem que estar lotado preferencialmente no mesmo setor. A mesma situação do exemplo esdrúxulo que eu dei ainda agora, mas é a preferência realmente, né? A gente fala aqui em preferencialmente e não obrigatoriamente, né? Mas apesar do meu exemplo exagerado, eu vou abrir aqui um parênteses, né? E isso cabe tanto para o avaliador como para o tutor, né? Para as pessoas que estão avaliando ali. Tem que estar lotado, a pessoa que vai avaliar, seja avaliador ou seja tutor, tem que estar preferencialmente lotado no mesmo setor. Mas imaginem, eu vou dar o exemplo da Progesp, né? Que é o que eu conheço, o que eu convivo. Dentro da Progesp, nós temos o Departamento de Administração de Pessoal, que é o DAPES, nós temos o DDP, que é o Desenvolvimento de Pessoas, o DAEST, que é o Departamento de Assistência Estudantil, e o DASQV, que é o Departamento de Saúde e Qualidade de Vida. Esses 4 departamentos, eles fazem parte da mesma pró-reitoria. Cada um desses departamentos tem as suas coordenações, né? Então, vou trazer mais para perto ainda da minha realidade. Vamos para o DDP. A DDP hoje tem 4 coordenações, que é a CAC, Acompanhamento da Carreira, tem a CTD, que é Treinamento e Desenvolvimento, tem a CRS, que é Recrutamento e Seleção, e tem a CGEP, que é a Coordenação de Gestão de Projetos, né? Então, assim, imagina que na CAC nós não temos servidores suficientes para avaliar, certo? Servidores estáveis que possam avaliar uma servidora nova. Mas na coordenação ao lado, que é do mesmo departamento, mas não é a mesma coordenação, mas eu tenho uma coordenação ao lado, que a gente tem aquela convivência diária, a gente tem contato diário, né? Então, nesse caso, eu posso convidar um colega da coordenação ao lado para avaliar a minha colega da minha coordenação. Porque apesar de não sermos da mesma coordenação, mas somos do mesmo departamento e temos convivência, né? Então, isso não fugiria a essa regra do estar lotado no mesmo setor, tá bom? O terceiro requisito, né, para o tutor é que ele tem que estar lotado obrigatoriamente na mesma unidade do tutorado, né? Ele tem que ter indicação referendada pelo dirigente da unidade, ou seja, o dirigente, a pessoa que vai designar a portaria, ela que vai indicar esse tutor, certo? E um outro ponto também importante é que o tutor ele não pode tutoriar mais de 3 servidores, porque assim, imagina que você como tutor, né, um dia eu acredito que alguém já fez esse papel de tutor ou ainda vai fazer, você acompanhar uma pessoa já é uma responsabilidade, 2 é uma responsabilidade maior, 3 é maior ainda. Então, a gente estabeleceu, né, na resolução 021 esse limite até para que o tutor não fique sobrecarregado, né, porque a gente compreende que os servidores têm as suas atividades, né, do seu cargo, as suas atividades do dia a dia. Então, a gente entende que 3 seria um limite razoável, né, para que o tutor não fique sobrecarregado realmente. E a observação, né, todos os avaliadores devem ter acompanhado o servidor em estágio probatório no período correspondente à etapa de avaliação. Então, as etapas de avaliação, cada etapa de avaliação ela tem um período de 6 meses, né? Isso a gente vai ver já. Tem um período de 6 meses e cada etapa de avaliação, para que aquela comissão avalie naquela etapa, é importante que ela tenha passado pelo menos metade daquele tempo mais um dia com aquele servidor. 6 meses, por exemplo, são 180 dias, né?
metade de 180 dias, 90 dias. E aí por que a gente coloca esse mais um? Justamente para dar a diferença, né? Para ter o tempo maior do que a metade. Então, a comissão que avalia, as pessoas que avaliam são as pessoas que passaram a maior parte do tempo daquela etapa com aquele servidor, tá bom? A gente trouxe aqui para vocês também algumas atribuições do tutor, né? Porque a gente está falando assim, né? O tutor ele tem uma responsabilidade, ele é uma figura importante, né, na comissão de avaliação. Mas por que ele é importante, né? Então a gente trouxe aqui algumas atribuições. O tutor ele acompanha as avaliações dos seus tutorados, né? Ele colabora na inserção socioprofissional do tutorado. Ele orienta nas atribuições do cargo e no interesse pela vida institucional. Então todos esses aspectos, né, da avaliação, do acompanhamento, na verdade, o tutor ele faz. Ele interage com o departamento de desenvolvimento de pessoas, que somos nós, e também com os demais setores da UFAM, no interesse do tutorado quando necessário. Então, por exemplo, se o tutorado, né, o servidor que está em estágio probatório, sentir necessidade de algo durante o seu período de estágio probatório, ou estiver acontecendo algo que de alguma forma fugiu do controle, enfim, alguma situação atípica, o tutor ele tem esse papel de acompanhar o servidor que está em estágio probatório. Ele não pode deixar o servidor de qualquer jeito, né? Ele não pode deixar o servidor resolver por ele mesmo sozinho. Não que ele não tenha capacidade, nós cremos que ele tem. Mas vocês entendem, assim, por exemplo, que como o servidor está em estágio probatório, e aí eu digo isso por experiência própria, por já ter visto muitos casos assim, né, nos acompanhamentos que nós fazemos. O servidor, quando ele está em estágio probatório, ele muitas vezes sente que ele tem que ter cuidado com o que ele vai falar, com o que ele vai fazer, porque senão ele pode ser reprovado no seu estágio probatório. Então ele já tem esse medo, né, de certa forma. Então, assim, o tutor, ele tem essa responsabilidade de acompanhar o servidor nas coisas que ele precisar para que ele não sofra calado, né? Mas para que ele se sinta apoiado no seu processo de estágio probatório, tá certo? Eu vou dar uma pausa aqui bem brevemente, só para conectar aqui o computador e a gente já volta. Oi, voltamos. Peço perdão pela pausa. Precisei fazer aqui um ajuste, não, precisei ligar aqui o computador, senão ia cair aqui o computador. Mas vamos continuar aqui no que a gente estava falando a respeito das atribuições do tutor, certo? A quarta atribuição que a gente elencou aqui é que o tutor ele é responsável por preencher e enviar à CAC a ficha de acompanhamento de tutoria a cada período de avaliação parcial. Nessa ficha, ele não atribui uma nota de fato, como a chefia e o avaliador fazem, os avaliadores, né? Mas ele escreve ali as impressões, né, dele a respeito do servidor avaliado, o que foi bom naquele período, o que ele pode melhorar, coisas assim. O quinto ponto é que semestralmente, dentro de cada etapa de avaliação, o tutor, a chefia imediata e o servidor deveriam reunir para verificar o desempenho e propor melhorias, se for o caso. Então, assim, o que não pode acontecer? Cada um preenche a parte, dá para o servidor avaliado assinar e acabou a avaliação. Esse não é o ideal. O ideal é que os membros da comissão preencham as suas fichinhas e marquem uma reunião juntamente com o servidor avaliado, para que esse servidor ele tenha o feedback, né, da sua avaliação e também possa falar um pouco de como para ele foi aquele período, né? Então é importante que essa reunião aconteça e não só a comissão preencha a ficha, olha, assina aí, dá a tua ciência e pronto, né? Na verdade, não, isso não é o ideal, tá bom? E por último, o tutor ele tem como atribuição avaliar o tutorado na situação prevista no artigo 4º desta resolução, certo?
que é o caso da avaliação, né? Então, vamos prosseguir. E aí a gente tem falado muito sobre a tutoria, né? Então, assim, o tutor, ele, como a gente falou, né? Ele faz esse acompanhamento, né, com o servidor, ele faz essa ponte, né, entre o servidor e a instituição. E o que é a tutoria, né? É justamente o relacionamento contínuo estabelecido entre um servidor experiente e um servidor em estágio probatório, né, que recém entrou na instituição. E esse relacionamento, ele facilita muitas coisas, né? Dentre elas, o acesso às informações, né? Então, o iniciante, ele entra na instituição e ele precisa saber onde encontrar as informações, para ele não ficar perdido, né? O relacionamento entre o tutor e tutorado também facilita o compartilhamento de vivências na organização, nos seus aspectos profissionais, culturais e humanos. Incentiva o desempenho autônomo do novo servidor, né? Nas atribuições do cargo e dos fluxos administrativos, ou seja, quanto mais informação, quanto mais ele souber, mais autonomia ele vai ter para exercer o seu trabalho, certo? E também ele também deve apoiar o tutorado dando conselhos, né? Ajudando a entender os processos da sua avaliação, ajudar a dinâmica do seu trabalho, a que ele tenha iniciativa e que ele participe, seja comprometido com a equipe de trabalho e com os processos a serem desenvolvidos, né? Certo. Aí aqui nós temos alguns modelos de portaria que nós vamos mostrar aqui para vocês bem brevemente. Esses modelos, eles trazem mais ou menos uma ideia, né, de como que a gente instrui a portaria de acordo com a comissão que a gente está montando, né? Então, por exemplo, esse primeiro modelo aqui, ele traz aqui uma comissão padrão, ele aqui é um modelo de alteração de portaria, né? E tá alterando aqui uma comissão, que na verdade não é a padrão, é a comissão com 3 pessoas, mas eu já vou voltar para essa portaria, tá bom? Quero primeiro mostrar, pronto, tá aqui. Essa aqui é uma comissão padrão, né? Um exemplo de portaria que traz uma comissão padrão, onde traz aqui o servidor em estágio probatório, chefia imediata, avaliador 1, avaliador 2, tutor, setor e o setor, né? A gente tem aqui o modelo com 3 pessoas, é bem parecido, e o modelo com 2 pessoas, certo? Eu quero só observar aqui uma situação para vocês. Onde é que eu vejo essa diferença? Essa diferença de diferença, eu ia falar. Mas onde é que a gente vê essa diferença entre portarias, né? Primeiro, a própria comissão, né? A quantidade de pessoas. Segundo, está nos considerandos, né? Então, assim, enquanto que a comissão padrão, ela é prevista no artigo 3º, como a gente vê aqui no primeiro considerando, né? Ela é prevista no artigo 3º, parágrafo 1º. A comissão com 3 pessoas é prevista no artigo 4º, como está aqui nesse primeiro considerando. E a comissão especial, ela é prevista no artigo 4º, mas no parágrafo único, né? Então, é importante a gente também colocar essas informações para que aquilo que a gente está prevendo confira com o que a gente está considerando, né? Aí, falei que ia voltar aqui para a primeira portaria com vocês, mas só para mostrar aqui um pouquinho. A portaria, esse modelo aqui é um modelo de alteração. Por que ele existe? Porque a gente sabe que humanamente é muito possível que a comissão que inicia aquela primeira etapa com o servidor, talvez ela não vá toda ela até o final dos 3 anos, porque mudanças acontecem. Pessoas mudam de setor, servidores são removidos, outros se aposentam, enfim, uma série de acontecimentos, né? Então, nesses casos, a gente orienta que a comissão, que a chefia imediata,
indique aqui uma alteração de portaria, uma alteração de comissão, onde ela vai alterar a portaria XX, que é a portaria que instituiu a comissão original, e ela vai replicar aqui, onde se lê, aí vai colocar lá qual é a comissão atual, leia-se a partir de, e vai indicar qual é a etapa. Por exemplo, se na primeira e na segunda etapa foi aquela comissão X, mas houve uma mudança e a partir da terceira etapa eu vou precisar alterar um membro da comissão. Então é importante indicar a partir de qual etapa vai ser feita essa alteração, tá bom? Então esses aqui são os modelos de portaria que nós gostaríamos de mostrar aqui para vocês. E aí a gente está quase acabando. Por fim, a gente vai mostrar aqui para vocês como que a gente faz essa validação, né? A unidade ela encaminha para a CAC a portaria de comissão. A CAC vai verificar se os membros atendem os requisitos. Vocês lembram dos requisitos para ser avaliador, para ser tutor, para ser chefe imediato? Então, a CAC ela vai avaliar se cada membro indicado, se cada membro indicado bate com os requisitos previstos na resolução 021. Se tiver tudo ok, a gente considera que essa portaria foi validada, ou seja, nós damos o ok e aí a gente encaminha para a unidade as orientações para o início daquela etapa, tá certo? E caso não tenha sido validada, caso tenha acontecido de que algum membro indicado naquela comissão não corresponda aos requisitos da resolução 021, aí nós encaminhamos de volta para a unidade o processo, solicitando um ajuste e indicando onde é necessário fazer o ajuste, tá certo? Então essa é a nossa forma de validar a portaria. Esse foi o nosso primeiro vídeo desse módulo 1, né, onde nós vimos sobre o que é o estágio probatório, modelos de portaria, nós vimos os requisitos, né, para cada membro de uma comissão, como que são formadas essas comissões de avaliação, quantidade de pessoas, né, e também como que a CAC valida essas portarias. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre quantas são as etapas de estágio probatório, sobre os instrumentos de avaliação, que são as fichas de avaliação, né? E a avaliação propriamente dita, tá certo? Então, nós queremos agradecer e dizer que vocês possam, assim, desejar, né? Que vocês possam estar realmente aproveitando bem, né? Essas informações. Dizer também que nós temos o nosso fórum, onde todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem colocando naquele fórum, que nós vamos fazer aulas presenciais para responder aquelas dúvidas, tá certo? Então, até o próximo vídeo.